Boa noite. 5 homens condenados por crimes de estupro e atentado violento ao pudor foram presos em Manaus durante a Operação Sustentáculo, deflagrada pela Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente. O grau de parentesco entre os acusados e as vítimas não foi revelado para preservar a identidade delas. Investigadores da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente prenderam esses 5 homens. Todos eles são autores de crimes contra a integridade sexual de menores, incluindo esse deficiente físico, Antônio Cunha, de 44 anos, preso no bairro da Redenção. E Agno Carvalho, um aposentado de 72 anos, encontrado pela polícia na casa dele, no bairro da Compensa. Nesse caso, a vítima tinha 13 anos, desse de 72. Então, é também caso de estupro de vulnerável, a gente não vai dizer o grau de parentesco dela, mas chama atenção em razão da avançada idade dele. Em menos de 24 horas, desde que a Justiça expediu os mandados de prisão, a Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente conseguiu efetuar todas as prisões previstas. 5 pessoas presas, todas elas já condenadas. É por este motivo que a delegada que conduz a Operação Sustentáculo preferiu não dar detalhes dos crimes que elas cometeram, justamente para não expor os menores envolvidos. A gente não está muito enfocando nos casos porque as investigações já foram feitas, já houve um processo criminal, já houve um julgamento, já houve uma denúncia e aí já houve uma condenação. Rodinei Silva, Paulinho Torres, Agno e Antônio cometeram o mesmo crime e foram condenados por estupro de vulnerável. Apenas Egil Campos foi condenado por atentado ao pudor. E a DEPCA investiga outro caso de violência contra menor. A de um menino de 7 anos que foi esfaqueado no rosto pela madrasta. Na delegacia, a mulher alegou que a intenção não era ferir a criança, e sim o pai do menino. Caio Fonseca. O caso aconteceu no último sábado, quando o garoto de 7 anos foi ferido no rosto. O caso já é investigado pela Delegacia de Proteção ao Menor. A delegada titular, Juliana Tuma, tem mais detalhes. Delegada, a madrasta do garoto, uma mulher de 31 anos, é investigada. A princípio, o que a polícia fez foi um TCO, um termo circunstanciado de ocorrência. Essa apresentação foi feita no sábado, foi recebido pela autoridade policial plantonista, e o que foi relatado para a gente é que fora lavrado o TCO em razão de que no momento da apresentação não se emergia nos autos dolo dessa suposta autora, dessa suspeita, em lesionar o rosto da criança. E segundo a autoridade policial plantonista também, não havia a olhos nus nada que indicasse uma lesão grave. Então foi expedida uma requisição, lavrado o TCO, mas nós não descartamos a possibilidade de converter esse TCO em inquérito policial, caso a gente tenha o laudo confirmando que foi uma lesão grave, Porque por mais que haja um ímpeto e fique a sensação de injustiça, tudo foi feito dentro da legalidade. Só para lembrar que a criança de 7 anos pegou 5 pontos no rosto, não foi, doutora? E agora esse laudo já tem um prazo para sair ou respeita aquele prazo de 30 dias dado pelo IML? Eu não tenho essa informação para te dar de que foram 5 pontos, mas o que eu posso te dizer é que houve e está narrado no boletim de ocorrência um pequeno corte no rosto, um pequeno ferimento no rosto, é isso que está narrado. Então, por hora, eu não posso te dizer qual a gravidade da lesão, razão pela qual foi feito o TCO, porque não se tem a dimensão e não tem nenhum perito atestando qual a gravidade daquela lesão. E repito e reforço, a partir do momento que tivermos essa confirmação, aí sim pode ser que convertamos esse procedimento em inquérito policial, então logo seja concluído, remeteremos à Justiça para apreciação da Justiça Estadual. Muito obrigado, delegada Juliana Tuma, titular da Delegacia de Proteção ao Menor. Caio Fonseca, para o Band Cidade. E a partir de hoje, pessoas vítimas de violência passam a contar com um espaço especializado dentro do Ministério Público do Amazonas, na Avenida André Araújo, aqui na capital. O programa Recomeçar, criado pelo MPE em parceria com o governo do estado, vai oferecer tratamento, orientação e apoio psicossocial às vítimas de violência e familiares. Se tratando de violência, o assunto é bem amplo. Os números mostram uma realidade dos mais diversos tipos. Entre as principais, a de crianças e adolescentes. Foram quase 920 casos registrados no ano passado. Já a violência contra idosos, pouco mais de 1.500 no mesmo período. Estes são apenas alguns exemplos, pois quem sofre algum tipo de violência convive muitas vezes com trauma pelo resto da vida. E às vezes, a falta de acompanhamento social agrava o problema.
problema. Hoje, o Ministério Público do Estado inaugurou este espaço na Avenida André Araújo, no bairro Aleixo. Aqui vai funcionar o programa Recomeçar. Com essa parceria com o governo do Estado, nós temos condição de acompanhar essa vítima desses crimes, que não são só os crimes de violência doméstica, mas são os crimes sexuais, são os crimes contra o patrimônio, roubo, esses crimes de violência que nós temos tido, os crimes de tentativa de homicídio no júri. Ou seja, essa pessoa que até então era apenas mais uma peça do processo, que era a vítima, ela passa a ter um olhar humanitário por parte do Ministério Público e do governo do Estado também. O programa é uma parceria com o governo do Estado, por meio do Fundo de Promoção Social. E aí o Estado e o Ministério Público e outros entes que queiram nos ajudar vão à vítima e também às suas famílias para tentar, naturalmente, minimizar aquela situação de desconforto que um ente seu participou e que, enfim, atingiu toda a família. O encaminhamento das vítimas ao programa será feito pelos próprios promotores de justiça assim que as denúncias forem apresentadas ao judiciário. Todas as pessoas que sofrerem algum tipo de violência e procurarem a justiça por meio do MPE poderão ter acesso ao programa Recomeçar. Cerca de 118 quilos de pasta base de cocaína foram apreendidos na madrugada de ontem durante uma fiscalização na área de operação da base Anzol em Benjamin Constant, no Alto Solimões. A droga estava sendo transportada por uma lancha de pequeno porte. 3 homens estavam na embarcação e foram presos por tráfico de drogas. Um quarto suspeito conseguiu fugir. Fazem parte da operação Base Anzol as polícias federal, civil e militar, além do Exército. Um posto no bairro Cachoeirinha, zona sul de Manaus, que estava vendendo combustível adulterado, foi interditado nesta terça-feira pela Agência Nacional do Petróleo. A fraude revoltou muitos motoristas que tiveram problemas no veículo logo depois de abastecer. O valor do litro da gasolina era o atrativo neste posto que fica na Avenida Castelo Branco, bairro Cachoeirinha, zona sul de Manaus. Mas quem procurou o posto para economizar foi dor de cabeça. Foi o caso deste motorista que prefere não mostrar o rosto. Logo após abastecer o carro, veio a surpresa. Na medida que eu enchi o tanque, quando saí de lá, mais ou menos uns 2 quilômetros depois que eu rodei com o carro começou a falhar, e eu aproveitei e passei na oficina de um amigo meu, um mecânico, que ele disse: olha, cara, com certeza isso aí deve ser gasolina adulterada. A adulteração do combustível foi confirmada pela Agência Nacional do Petróleo. Os técnicos da ANP constataram que a gasolina e o etanol eram misturados com água. Existe a suspeita de que a fraude vinha sendo praticada desde o ano passado. Na análise preliminar feita pelos técnicos da ANP, fica claro a adulteração do combustível. Em alguns casos, a gasolina estava praticamente invisível. Os bicos foram interditados, o produto foi coletado, nós vamos fazer análises complementares e estamos finalizando aí o documento de fiscalização, onde vai constar o auto de infração e as recomendações necessárias para adequar o produto. Sem saber que estava sendo gravado, o responsável pelo posto confirmou a adulteração do combustível, mas diz que desconhece como a fraude acontecia. A posto vai apurar, verificar o que aconteceu, e o posto aqui tem mais de 14 anos, nunca deu dor de cabeça. Nesta terça-feira, dezenas de pessoas foram até o posto reclamar do problema, mas somente 4 registraram boletim de ocorrência na Delegacia do Consumidor. Então a pessoa vai ter prejuízo, ela pode procurar a Delegacia do Consumidor, né? E também o posto pode ser responsabilizado, como eu já disse, no artigo 1º, inciso 1 da Lei 8.176, que é a falsificação do produto. Depois de 3 adiamentos, a Assembleia Legislativa votou hoje as contas do primeiro ano de gestão do governador José Mello. Após muita discussão, as contas foram aprovadas com as 14 recomendações feitas pelo Tribunal de Contas do Estado. Uma pauta com 28 itens para a votação, mas apenas um estava cercado de expectativas: as contas do primeiro ano de gestão do governador José Mello. Depois de receber o parecer favorável do Tribunal de Contas do Estado e da Comissão de Finanças da Assembleia, a votação do decreto que aprova as contas do governador do ano de 2015 foi adiada em 3 oportunidades antes de chegar ao plenário esta manhã.
O item foi bastante discutido entre os parlamentares, já que no decreto produzido pelo relator da matéria, deputado Adjuto Afonso, não constavam as 14 recomendações do Tribunal de Contas. Depois da manifestação dos deputados de oposição, o decreto foi alterado. Na verdade, eu achava de início desnecessário, tendo em vista que no relatório que foi aprovado na comissão, a gente fez constar as recomendações do Tribunal de Contas, mas colocamos lá no decreto de aprovação da mesma forma que foi colocado no relatório. As contas foram aprovadas com as recomendações que o órgão técnico fez, que é o Tribunal de Contas, que é um órgão auxiliar da Assembleia, que nos dá parâmetro para que a gente possa analisar as contas do governo. O líder do governo na casa saiu em defesa da aprovação. O órgão técnico do Poder Legislativo, que é o Tribunal de Contas, fez a análise técnica com seus auditores, com seus procuradores, com os conselheiros e aprovaram com algumas recomendações ao Poder Executivo. Esse relatório chegou à Assembleia e a Comissão de Finanças acatou essas recomendações e fez a aprovação. E com apenas um voto contra do deputado José Ricardo, as contas de José Melo foram aprovadas com as 14 recomendações. Entre elas, um alerta sobre a falta de transparência do governo e outro sobre o grande número de dispensa de licitações. Com as contas devidamente aprovadas, agora o governo do estado precisa cumprir as recomendações feitas pelo Tribunal de Contas. De acordo com o líder do governo aqui na casa, todas as providências já estão sendo tomadas. Já foi sinalizado pelo secretário de Finanças, de Planejamento e o próprio governador para que possam acatar essas sugestões, essas recomendações do Tribunal de Contas e a aplicação do recurso público possa ser feita de uma forma mais clara, mais transparente, atendendo essas recomendações. E a interrupção do fornecimento do gás natural de Urucu para 2 termoelétricas de Manaus foi criticada esta manhã na Assembleia Legislativa do Estado. A Petrobras alega que interrompeu o fornecimento porque a concessionária de energia do Amazonas não está pagando pelo serviço e já acumula uma dívida bilionária. A preocupação é grande, já que a falta do combustível pode prejudicar o fornecimento de energia da capital. Manaus está mais uma vez sob o risco de sofrer um apagão. A preocupação foi levantada em plenário na Assembleia Legislativa do Estado pelo deputado Orlando Cidade, do PMN. Dada uma dívida enorme, eu diria até uma dívida impagável, da Amazonas Energia com a Petrobras e também com a Cigás, que a Cigás é a distribuidora, tem uma pequena participação. Foi desligado o fornecimento desse tão precioso petróleo, desse grande precioso de geração de energia que é o gás. Então o governo federal tem que interagir urgentemente para que haja uma composição e que retorne imediatamente o fornecimento, que a Petrobras retorne imediatamente o fornecimento do gás para atender a demanda dessas 2 usinas, a de Mauá e a de Aparecida. A Petrobras alega que a decisão de suspender o fornecimento do gás para as termoelétricas de Manaus veio após notificações previstas em contrato devido à inadimplência da concessionária de energia no pagamento pelo insumo. Por outro lado, a Eletrobras diz que a Amazonas Energia já renegociou as dívidas com a Petrobras e que deixou de pagar apenas uma parcela da negociação. A concessionária de energia alega que as dívidas começaram depois que a empresa deixou de receber recursos de um fundo chamado de Conta de Consumo de Combustível. A companhia diz que é credora de aproximadamente 8 bilhões de reais relativos a direitos de ressarcimento. Mais de 60% da energia produzida em Manaus vem da queima de gás natural. E se o problema persistir, o risco de interrupções no fornecimento de energia se torna cada vez mais evidente e pode coincidir com o período dos Jogos Olímpicos na capital. Então é uma empresa federal, mas nós não vamos nos furtar desse debate, vamos buscar o entendimento, vamos buscar informações para que nós não possamos passar por esse vexame, por essa situação difícil. Agora vamos conferir a previsão do tempo para esta quarta-feira aqui na capital e também em algumas cidades do interior.
Em Manaus, a previsão é de tempo nublado a encoberto e a possibilidade de pancadas de chuva. As temperaturas variam entre 25 e 33 graus. Em Carauari, o tempo também fica encoberto e a possibilidade de chuva fraca. Mínima de 23 e a máxima chega aos 31 graus. Mesma previsão para Envira, onde as temperaturas variam entre 25 e 31 graus. Em Presidente Figueiredo, o sol aparece entre nuvens e as temperaturas variam entre 24 e 30 graus. O desembargador Flávio Pascarelli tomou posse na noite de ontem como novo presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas. Durante a solenidade realizada no Teatro Amazonas, também foram empossados o vice-presidente e o novo corregedor-geral de Justiça. A posse da nova diretoria do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas foi realizada no Teatro Amazonas em uma solenidade nada modesta, que contou com a presença de autoridades e personalidades do Estado. Foi empossado o desembargador Flávio Humberto Pascarelli Lopes como presidente do Tribunal de Justiça. Foi empossado como vice-presidente da instituição o desembargador Jorge Manuel Lopes Lins. E o novo corregedor-geral de Justiça, desembargador Aristóteles Lima Turi. Todos eles ficarão nos cargos até 2018. Pascarelli assume a presidência do TEJAN, deixado pela desembargadora Maria das Graças Pessoa Figueiredo, que dirigiu a corte no biênio 2014-2016 e ressaltou a importância de comandar o Poder Judiciário do Amazonas. Posto que a justiça brasileira, como qualquer atividade institucional, é um processo contínuo, nunca alcançado plenamente, uma vez que os desafios dos anseios humanos mudam rapidamente. Já Pascarelli destacou que sua gestão no TEJAN será participativa e democrática, priorizando a agilidade dos processos tanto em Manaus como nas comarcas do interior do estado. Temos prioridade no que diz respeito à celeridade nos processos judiciais, de uma forma geral, mas sobretudo os processos ligados a ações de improbidade e Maria da Penha. E para isso eu firmei um pacto com os juízes, um pacto no dia de ontem com os juízes, uma reunião, em que todos se comprometeram a prestar jurisdição com maior celeridade e qualidade. O novo presidente destacou ainda que o maior desafio hoje é a crise econômica enfrentada no país e que encolheu os recursos de todas as áreas da administração pública. Todos nós já estamos, do ponto de vista constitucional, com a nossa parcela. Afora isso aí, na medida que a gente tem aporte novo de recursos, eu não tenho nenhum constrangimento de poder dividir isso irmamente, como a gente vem fazendo com todos os outros poderes. O desembargador Flávio Pascarelli ingressou na magistratura estadual em abril de 1984. A partir daí, passou a responder por varas cíveis, criminais, da Fazenda Pública e Eleitoral e também nas comarcas do interior do estado. A corrida eleitoral ainda nem esquentou e 16 partidos políticos já receberam representações na Justiça da Procuradoria Regional Eleitoral no Amazonas. Depois da aprovação da mini-reforma eleitoral, muita gente ainda está em dúvida do que pode ou não pode fazer nesse período pré-eleitoral e também durante a campanha política, que começa no mês de agosto. De acordo com a Procuradoria Regional Eleitoral no Amazonas, até o dia 15 de agosto é terminantemente proibido fazer qualquer pedido de voto para as eleições deste ano. Só a partir do dia 16 de agosto é que os candidatos aos cargos de vereador e prefeito de Manaus e dos 62 municípios do Amazonas estão autorizados a apresentar as suas propostas para o eleitor. Houve uma redução do período de campanha eleitoral, então a partir de 16 de agosto será permitido ao candidato que já vai ter feito seu pedido de registro de candidatura apresentar propostas, inclusive pedir voto à população. Agora, nessas eleições, só vai ser permitido propaganda por meio de adesivo e papel, não mais é permitido a utilização de cavaletes, de bonecos, que eram normalmente utilizados anteriormente. Continuou sendo proibido a utilização de trio elétrico, salvo quando for para sonorização fixa, e também manteve a proibição de utilização de outdoor na propaganda eleitoral.
No dia 30 de junho, foi encerrada a propaganda partidária que vinha sendo apresentada na TV e no rádio. E dos 23 partidos que apresentaram os programas, 16 apresentaram irregularidades. Para o procurador eleitoral, falta conhecimento da mini-reforma aprovada no ano passado. Além do desrespeito à cota de gênero, que acabou sendo algo comum na maioria dos partidos, quase que 75% dos partidos que tiveram suas veiculações referidas, foram constatados também que alguns dos partidos se utilizaram do período da propaganda partidária para fazer a promoção pessoal de determinados filiados. De acordo com o calendário eleitoral, os candidatos de cada partido só vão poder ser conhecidos entre os dias 20 de julho e 5 de agosto, período das convenções partidárias. Nesse meio tempo, ainda é vedada qualquer tipo de conduta que possa configurar pedido de votos por parte dos candidatos. Durante as convenções, incide a mesma regra, a mesma proibição da propaganda antecipada. É vedado terminantemente a realizar pedidos explícitos de voto. Os programas eleitorais na TV e no rádio vão ser exibidos do dia 26 de agosto até o dia 29 de setembro. De acordo com o IBGE, de cada 100 famílias brasileiras, a maioria, ou seja, 44, tem algum bicho de estimação em casa. E em tempo de férias, nem todo mundo opta por levar os animais. E o jeito é buscar opções para deixá-los em segurança. E é aí que surgiu um mercado especializado em cuidar desses bichinhos, dando uma atenção especial a eles na ausência dos donos. Na casa da Andréia são 3 gatos e 2 cachorros. Na família, planejar uma viagem com os animais domésticos não é fácil. A Andréia me contava que a maior dificuldade para ela é com a Bellatrix, a cadela da raça Pitbull, pois não são todos os estabelecimentos para hospedagem que aceitam o animal dessa raça. Então sempre foi um problema conciliar as viagens com o animal de estimação. Sim. Manaus tem poucos estabelecimentos que oferecem hospedagem para cães. E os poucos que existem raramente aceitam pitbull. A gente liga, pergunta, olha, vocês têm vaga para o dia tal? Eles sempre têm. Quando você fala que é pitbull, geralmente eles dizem não, que não tem condição de abrigar um cão desse porte. E muitas vezes eles também não têm atividades específicas por raça, né? Então, assim, você pensa, poxa, o seu cão tem um espaço enorme para ficar, dorme no ar-condicionado e quando chega lá é uma baia, né, que ele tem que ficar. Então, é todo um desconforto que você vai causar para um animal que você considera filho. Uma alternativa é contar com a boa vontade alheia para deixar o pet. Você tem que contar com a solidariedade dos amigos, né? Você chora para um, chora para outro e aí vê se consegue. É trabalho, não posso faltar, então vamos lá, faz um revezamento, uma escala. Apesar das poucas iniciativas para a hospedagem canina, é possível encontrar hotéis que possibilitam o animal compartilhar o mesmo quarto com o dono. Este empreendimento, que recebe centenas de turistas no Centro Histórico de Manaus, é um deles com a certificação no Brasil. Mas há critérios para a oferta do serviço. Basicamente, a gente segue as mesmas regras de companhia aérea. Não são todos os apartamentos. Esses apartamentos eles sofrem uma higienização diferenciada. Nós temos a comodidade também de ter um andar térreo, então isso facilita muito, evita que o animal entre em contato com outros clientes, em elevadores, enfim, então essa é uma grande facilidade. Em geral, nem sempre dá para viajar com o bichinho de estimação. Por conta do período de férias, aumentou na capital a procura de estabelecimentos que trabalham com a hospedagem de cães e gatos. Neste centro de convivência animal, localizado no bairro Tarumã, na zona oeste de Manaus, os pets podem ter uma estadia em harmonia com a natureza. Porém, antes de virem para cá, eles precisam ser avaliados. Temos sempre um cuidado do animal realizar sempre um hemograma, né, e tomar uma medicação que é para prevenir os ectoparasitas, que são pulgas, carrapatos. Então todos esses animais já entram no hotel saudáveis. Além de brincar no campo, os animais podem até tomar banho na piscina. Principalmente em Manaus, que é um calor de 40 graus, né? Então, assim, é uma forma de o animal se exercitar.
E o Band Cidade fica por aqui, mas continua na internet, onde você pode acompanhar outras notícias nas redes sociais, Facebook e Twitter da Band Amazonas. Para rever nossas reportagens, acesse youtube.com/Band Amazonas no link vídeos. Vem aí o Jornal da Band. Boa noite para você. Até amanhã.